E aí galerinha, beleza? Então, uma das coisas que mais incomodaram os Forever fandom do Everglow nesses últimos tempos foi o sumiço do grupo. Tanto em relação às atividades delas no geral e, claro, principalmente em relação à carreira musical, pois ainda não tinha rolado nenhum comeback há um bom tempo. Só que finalmente o grupo retornou agora em maio de 2021 e conseguiu nos fazer sentir que toda essa espera valeu muito a pena. O grupo retornou com First, com uma música e MV incríveis e de cair o queixo. Uma canção daquele tipo que te deixa super empolgado, sabe? Um MV super bem produzido, com efeitos incríveis, cenários e fotografias sensacionais. E mesmo eu tendo colocado altas expectativas nesse retorno delas, acho que First foi capaz de superar todas elas. Mas a questão é a seguinte, que o Everglow sempre entrega absolutamente tudo e muito mais em seus comebacks, já não é novidade, né? O grupo sempre arrasa, mas uma das dores dos fãs e do próprio grupo em si tem sido conseguir realmente estourar lá na Coreia, que é o país onde elas mais precisam se consolidar no fim das contas, porque apesar do grupo ser extremamente popular internacionalmente, por lá o Everglow ainda anda em busca de seu lugarzinho no pódio. E isso é importante porque, no fim das contas, são os coreanos que acabam dando o retorno financeiro para a Yehua, empresa do grupo, e mantém ele sendo algo rentável e que vale a pena investir. Até porque tudo gira em torno disso, dinheiro. E até poderia ser uma ideia boa explorar mais essa fama do grupo fora do país. Mas tendo em vista toda essa situação de pandemia e tudo mais, mesmo se a empresa tivesse vontade de ampliar esses horizontes para o grupo nesses últimos anos, o que pode ser um pouco questionável, aliás, ainda assim não teria como fazer coisas como shows fora do país e turnês e coisas do tipo, por motivos óbvios. Mas apesar dos trancos e barrancos, o grupo tem sim conseguido, pouco a pouco, fazer com que a Coreia comece a olhar para elas e valorizá-las como merecem. Não tem sido uma tarefa fácil, mas acredito que isso vai acontecer muito em breve, digo assim de forma mais geral. E uma das provas de que o grupo está realmente conseguindo crescer ainda mais com esse comeback é que elas tiveram sua segunda vitória em um programa musical. E isso foi uma conquista incrível que deixou todos os fãs muito felizes e também bem comovidos. Mas sendo uma segunda vitória desse tipo, geralmente se espera que seja talvez um pouco menos impactante do que a primeira e tal. Pelo menos na maioria dos casos. Mas é que no caso do Everglow, isso tem um significado a mais. Não só para o grupo, mas principalmente para os fãs. Porque, como eu mencionei, esse é o segundo win delas. Só que a primeira, que aconteceu há quase 2 anos atrás, no comeback de Adios, sempre foi rodeado por um fantasma que assombrava o fandom durante todo esse tempo. E o rolê é o seguinte. Sei que todo mundo já deve saber disso, mas é bom relembrar, né? Na época, como já é normal, diversos grupos tiveram comebacks no mesmo período e estavam promovendo suas músicas. E claro, alguns deles competiam com o Everglow por essa premiação. E um deles era o Dreamcatcher, que estava promovendo a música Deja Vu. Um hino maravilhoso, diga-se de passagem. E bem, a treta aconteceu porque, como já foi dito, o Everglow acabou ganhando essa determinada semana e o Dreamcatcher meio que ficou em segundo lugar. Só que começou a surgir um monte de insônias, fãs do Dreamcatcher, apresentando diversas informações e dados que supostamente comprovavam que as contagens de votos foram feitas de forma errada e que houveram falhas ali ou até mesmo alguma sabotagem e que aquela vitória do Everglow não era legítima e o verdadeiro merecedor daquela premiação seria o Dreamcatcher. Porém, apesar de todos esses protestos e apelos, não houve mudança alguma no resultado por parte do programa no fim das contas e o Everglow meio que acabou sendo o vitorioso para eles. Eu nunca fui realmente a fundo nessa história para entender os detalhes e poder explicar e esclarecer tudo isso. E esse nem é o ponto que eu quero trazer aqui. Mas a questão é que essa situação desagradável acabou se estendendo bastante e tomando grandes proporções. E acabou meio que criando um certo fan war. Pois devido a tudo isso, ambos os fandoms meio que começaram a se desentender por aí. E infelizmente alguns insônias não souberam lidar muito bem com a frustração e a indignação e começaram a agir de forma bastante negativa, direcionando ofensas e críticas pesadas ao grupo e aos fãs, acusando até mesmo de fraude, suborno e coisas do gênero, sem contar algumas coisas até mais pesadas que algumas pessoas sem noção apareciam dizendo. E claro, gente, eu não tô generalizando aqui. Foram apenas uma parte das pessoas, não a fanbase toda, mas mesmo assim, isso fez um certo barulho na época. E aliás, houveram atitudes erradas de ambas as partes,
E isso digo referente aos fãs, né? Porque os grupos foram apenas vítimas. Isso gerou um belo de um desgaste para todo mundo que estava envolvido. E graças a essa situação, até hoje não dá para você querer trazer à tona essa vitória do Everglow sem que surja alguém para dizer que não foi merecido, não foi legítimo e tudo mais. Acabou se tornando uma conquista um pouco amarga, que os fãs nem ao menos têm meio que o direito de comemorar. E eu entendo o lado dos fãs do Dreamcatcher. A possibilidade de algo assim ter acontecido é realmente bastante frustrante, mas nunca fez sentido querer atacar as meninas do Everglow por causa disso. Se existe algum culpado nessa história, tenho certeza que a última opção da lista seriam elas. Mas às vezes esse tipo de pensamento acaba não passando na cabeça dessas pessoas que têm uma atitude de hater e preferem simplesmente atacar e criticar sem pensar duas vezes. E sério, eu como grande admirador de ambos os grupos, fiquei super chateado na época e acabei ficando meio que em cima do muro, por assim dizer. Porque honestamente, não fazia e não faz sentido sair atacando nenhum dos lados. E também era e ainda é bem difícil querer bater o martelo e tirar conclusões nessa situação. É um assunto bem complicado. E por fim, tudo isso fez muito mal para ambos os fandoms e traz lembranças bastante tristes até. E apesar de achar que isso afetou principalmente os fãs, que eram meio que o centro da treta ali, a gente sabe que os idols acabam de um jeito ou de outro tendo acesso a essas coisas e acabam descobrindo o que as pessoas estão falando sobre eles. E imagino que isso possa ter afetado bastante cada um dos dois grupos. Mas agora, felizmente, esse gosto amargo, esse fantasma do passado que impediu os fãs de comemorarem uma conquista do Everglow em paz, sem receios, acabou. Porque, como eu tinha mencionado antes, o Everglow, depois de 2 anos, finalmente teve mais uma vitória em um programa musical. E dessa vez foi a prova de qualquer contestação, sem abertura alguma para qualquer um querer desvalorizar. Elas simplesmente ganharam porque mereceram e fim de papo. E acho que essas garotas tão esforçadas e determinadas, que têm trabalhado duro tanto tempo, também estavam esperando muito por isso. Porque foi totalmente perceptível a enorme emoção que elas tiveram quando receberam esse reconhecimento. O que é mais do que justo, ter todo o seu esforço visto, e elas merecem muito mais ainda. E eu, no meu ponto de vista, acredito que essas lágrimas também devem carregar outras dores e angústias que o grupo vem passando nos últimos tempos. Tivemos toda aquela treta quase diplomática entre China e Coreia envolvendo o grupo e sua empresa por causa de uma interação que elas tiveram com o exército coreano, o que acabou por gerar críticas de ambos os países direcionadas ao grupo. Depois tivemos a notícia chocante de que a Xion e a Irene tinham contraído o Covid, o que deve ter abalado bastante o grupo e deixou todos os fãs bem preocupados e chocados, até porque é uma situação bem séria e digna de preocupação, né? E depois, quando rolou toda aquela explosão, onde vários artistas tiveram seus passados envolvendo bullying e outros abusos expostos e revelados, a Aisha acabou sendo vítima de acusações desse tipo. E apesar da empresa ter se prontificado e desmentido toda a história, isso tudo não ter ido pra frente, porque o acusador nem ao mesmo apresentou alguma prova concreta, com certeza isso fez muito mal, não só para ela, mas para todo o grupo também. Então ter essa vitória, com certeza ajuda elas a sentir que todo o esforço, todos esses obstáculos que elas passaram e superaram, tudo isso que aconteceu, valeu a pena e que o trabalho que elas fazem tem valor sim, e é muito digno de reconhecimento. E vê-las poder usufruir desse sentimento, dessa sensação, com certeza faz eu e todos os fãs muito felizes. E depois de tanta coisa, eu só quero de verdade que o grupo só cresça ainda mais daqui pra frente. Chega de tretas, confusões e polêmicas. Essas garotas merecem apenas sucesso e mais sucesso daqui pra frente, porque elas com certeza são muito dignas e merecedoras, e têm talento e capacidade de sobra pra isso. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês? E vocês, o que acharam dessa jornada de superação do Everglow nos últimos anos em relação às suas vitórias em programas musicais? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.